Oi, Pedro, beleza? Muito bem, boa tarde a todos, ótima semana, muita tranquilidade e saúde, né? Agora, para essa semana aí que a gente fala, na verdade a semana já começou, mas a nossa semana de aula, né? Ou seja, a gente começa agora e termina na quinta-feira, né? Então, uma ótima semana para vocês aí, para nós, né? Vou compartilhar a tela com vocês para a gente trabalhar aqui o tema, né? Enfim, o tema que agora eu me lembro que eu comecei uma parte aí de introdução e agora vou deixar a tela criada para vocês que estão visualizando melhor, né? Então agora, de fato, a gente começa a estudar esse que tem o título de Tempos Sombrios, né? Sombrios exatamente porque o período de entreguerras ele acabou ascendendo regimes. Ô, professor, essa aula vai ser gravada, né? Ai, Ah, meu tá Deus, bom. tá gravando? Ah, não, não, tá gravando, tá gravando, tá gravando. Eu pensei que não tinha colocado. Então, nós estamos então num período, um recorte histórico que não é um recorte, ou seja, deixou marcas profundas na sociedade, né, porque envolve o regime fascista e nazista na Europa, em destaque a Alemanha e a Itália, né, e porque isso acabou trazendo alguns desdobramentos que ficaram marcados na história até os dias de hoje, né? É um tema que gera muita curiosidade e também gera, por exemplo, questionamentos, né, acerca das condutas aí feitas no período, né? Aqui nós temos aqui, só para ilustrar, sobreviventes do campo de concentração. Nós estamos falando de uma etnia da Judéia, né, que acabou dando base por uma mão de obra muito explorada no regime nazista e dado as condições aí que vocês estão vendo na foto, né? Então nós vamos encaixar as peças. Por que essas pessoas então elas eram, né? Elas foram compulsoriamente colocados numa condição de escravidão e forçados a trabalhar nos chamados campos de concentração. E por isso esse título, que aí nós vamos grifar aí a partir de agora, eu vou pedir para que vocês, se puderem, né, tá, um lapisinho, alguma coisinha, fazer aqui as anotações, porque nós vamos trabalhar esses extremismos, né? E é claro que o extremismo, ele se alimenta de uma crise econômica, tá? Quando estão o que eu vou falar agora para vocês é uma história da humanidade, tá? Toda a sociedade, quando ela se vê numa situação muito difícil, economicamente, né, enfim, socialmente falando, essa sociedade geralmente ela fica muito sensível e fragilizada. E eu estou dizendo isso para vocês porque os regimes totalitários, né, ele tem até o nome de doutrina fascista, né? Os regimes totalitários ganharam muita força, tá? Em um período que a sociedade estava muito fragilizada. Então, as promessas de um governo forte, de um Estado forte e de um Estado provedor das necessidades, isso acabou para uma população fragilizada e sensível, acabou chegando como uma saída. Então, o que eu vou falar para vocês, eu não estou sendo, deixa eu usar o termo, eu não estou aumentando o fato, mas as pessoas acabaram vendo no fascismo e no nazismo uma saída ou uma solução para os seus problemas, tá? Problemas esses que a gente sabe dos mais diversos, né? Que envolve mesmo, como vocês viram, acho que na aula anterior, que eu coloquei fotografias das pessoas se alimentando de lixo, né? Que foi bem no período mesmo que a Alemanha entrou numa crise profunda por causa das explosões, né? Que a guerra trouxe.
e também questões relacionadas aos castigos que acabam levando nesse sentido. Tudo bem? Então ele fala assim, olha, no módulo anterior você estudou que em meio às crises do período entre guerras, surgiram na Europa propostas de radicalização política, conhecida como fascistas. Nas próximas aulas, então, vamos conhecer um pouco dessa doutrina, tudo bem? Vamos entender por que uma política tão dura, tão repressora, né, ela acabou ganhando espaço na Europa, mas é claro, falando da singularidade italiana, tá? Gente, antes de eu continuar, vocês estão me ouvindo bem? A tela compartilhada, tudo certo? Estão me ouvindo bem? Tudo bem. Tudo bem, né? Então vamos lá. Olha lá. O termo fascismo vem do italiano pastio, que significa feixe. Tá? Feixe tem uma outra denominação aqui em canto, ó. Aqui, ó. Na antiguidade romana, né, feixe simbolizava varas presas ao machado, representava poder dos governantes e indicava que a união faz a força. Então, qual que era a proposta? Né? Que as pessoas se unissem a essa doutrina. É como se fosse uma condição. Tipo assim, você quer ver sua vida mudar? Então você se una ou aceite essa doutrina. Tá? Então, pode ver que doutrina tem um caráter maior do que política. Por quê? Porque a política tem algo racional. A doutrina ou a doutrinação vem de uma aceitação sem questionar. Então, o fascismo italiano, né, o fascismo aconteceu na Itália, teve um grande crescimento porque as pessoas começaram a acreditar sem questionar. Né? E aí você pode estar com essa dúvida, mas por que as pessoas aceitaram tão facilmente essa condição? Na verdade, pior do que estava, não podia ficar. Então, era uma tentativa de um recomeço. Né? E como as propostas elas acabavam trazendo uma ideia de força, de determinação, então a doutrina fascista caiu como uma luva nos anseios, desejos e, é claro, né, a vontade que o povo tinha de mudar. Olha o que ele fala aqui, ó. Por isso, se identificaram com a Roma antiga. O fascismo foi muito inteligente enquanto ideologia. Porque o fascismo busca, na Roma antiga, o resgate da sua força. Vocês aprenderem história que o Império Romano foi um dos maiores impérios que o mundo teve. E a sede de Roma era na atual Itália. Portanto, era em território que hoje é a capital de Roma, a capital da Itália, né? Então, portanto, lá. E olha o que ele fala. Surgido na Itália, o fascismo influenciou movimentos políticos radicais em diversos países, como a Alemanha, onde ficou conhecido como nazismo, a Espanha, onde ficou conhecido como franquismo, e Portugal, que ficou conhecido como salazarismo. Fora da Europa, o fascismo até chegou no Brasil, tá? Na Turquia, no Paraguai. E, claro, em alguns desses países, no Brasil não chegou a acontecer, mas em alguns desses países chegaram até ao poder, ou seja, se tornaram poder nesse sentido. Bem, vamos entender agora, vocês estão vendo os símbolos da Alemanha, a suástica nazista, mas vamos entender o que fala, né? Qual que é a base ideológica do fascismo. Olha lá, na parte do autoritarismo, o que ele fala? Os fascistas defendiam um governo total, por isso é uma totalitário, que controlasse constantemente a sociedade,
e reprimisse qualquer tentativa de manifestação individual. Ficou claro para vocês que o totalitarismo é contra a democracia? Porque sempre fala de proibição ou repressão de qualquer movimento, uma manifestação individual, ela também será coletiva. Tá? Então, ela nega, né? Ela quer o quê? Ela quer controlar a sociedade, porque ela entende que dessa forma a sociedade cresce junto com o governo, porque o governo é a sociedade. Tá? E segundo eles, os membros de uma nação deveriam doar-se totalmente a ela, comportando-se como uma vara que não banho fácil. Em contrapartida, a nação se encarregaria de protegê-los. Gente, cai como uma luva, né? Deixa eu voltar aqui para vocês rapidinho. Em épocas de guerra, você tem um governo que te promete te proteger, você vai acabar aceitando, né? Porque eles tinham acabado de sair da Primeira Guerra, mas a chance de ter uma Segunda Guerra era muito viva na mente das pessoas. Então, quando chega um governo que fala, olha, o que eu estou te pedindo é comprometimento. Você se compromete com o Estado e eu te protejo de tudo e de todos. Então, é uma promessa muito forte. E, nono B, é uma promessa muito significativa do período que eles viveram. É um período que esse tipo de coisa cai como uma luva. Tá? Acaba caindo como uma... deixa eu usar um outro termo. É tudo que eles queriam ouvir, porque eles se sentiram protegidos. O povo, gente, vamos, como é que fala? Não vamos culpar o povo italiano pela aceitação ao fascismo, mas vamos entender historicamente que eles tinham que se apegar a alguma coisa para recomeçar suas vidas, né? E esse governo vendeu uma ideia de proteção e vendeu uma ideia de que se eles aceitassem incondicionalmente o fascismo poderia tirar eles daquela situação. Entendeu, gente? Então, tem um campo ideológico muito forte mesmo, tá? Olha o que ele fala aqui, ó. A nação, no nacionalismo agora, tá? Se você quiser grifar, deixa eu só tomar uma água aqui rapidinho. Ele fala, a nação era um objeto de adoração para os fascistas, que abriam mão de seus interesses e direitos individuais em favor dela. As bandeiras e os hinos passaram a ser fervorosamente valorizados e exaustivamente difundidos, reforçando a ideia de coesão social em torno da pátria. Tá? Por outro lado, todos os que não pertenciam à nação eram considerados seres inferiores. O que vocês estão lendo, não estou inventando não, está aí no livro. Ó. Seres inferiores, merecedores de desprezo e até de eliminação. Faz sentido essa foto depois dessa leitura? Faz sentido? Começa a fazer sentido para vocês agora? Essas pessoas viviam na Alemanha e elas foram o quê? Separadas por uma narrativa nazista de inferioridade. Ou seja, o alemão é superior a todas as outras nações. Sendo assim, então essas nações precisam ser o quê? Eliminadas, separadas e isoladas. Então essas fotos aqui começam a fazer sentido, tá? E o que acontece? Deixa eu voltar aqui para vocês. No período entre guerras, era tudo que o povo alemão e italiano queria ouvir. Né? Porque é uma palavra... É que usar o termo esperança para uma palavra tão forte é até um pouco insensato, né?
mas podemos dizer assim como doutrina mesmo, né? O povo acabou sendo doutrinado a essas inverdades que se tornaram verdades. O povo acreditou. E o povo acreditou aí não pela inocência, mas pelo período que eles viviam. Lembra que eu falei para vocês no começo da aula? Uma sociedade, quando ela está desesperadamente fragilizada, ela acaba, né, meio que aceitando, né, como até uma tentativa de tentar se reerguer. Foi mais ou menos o que aconteceu, tá, gente? Só para a gente pensar. E outro ponto forte aqui, gente, ó, são mais três, tá? Primeiro, militarismo, porque a força, ela precisa se materializar. E é claro, né? O militarismo é a maior prova de força que um país pode mostrar, quando mostra os seus exércitos, enfim, né? Por isso que eu vou trazer para vocês na próxima aula, por isso que cenas, montagens da chegada de Hitler, né? Sempre, como está essa foto aqui do lado, ó, sempre é cercado, né, de, como é que eu posso colocar aqui? De militares, de força, de representatividade, porque isso acabava atendendo ao marketing de força. Tá? Então, por isso que esses discursos, que grande parte dele depois se descobrem que eram montagens, tá? Alguns deles eram montagens. Por que montagens? Porque era uma forma de mostrar para o mundo força ou representatividade. Tá? Então, ele está escrito aqui: os fascistas viam a guerra como a melhor. Olha só, gente, não é ver como uma opção, não. A melhor ocasião de provar sua superioridade sobre os demais povos. Além disso, a militarização da população era uma forma de reforçar os laços nacionalistas e encobrir as dificuldades econômicas. Olha, gente, entendam que ela tenta tampar os olhos. É como se... quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, muito que acontece no Brasil. Em épocas de Copa do Mundo, tá? O futebol, ele sempre... No Brasil, tá, gente? O futebol, ele sempre foi usado como formas de você manipular o povo, né? Então, quando tem Copa do Mundo, muita coisa errada é feita porque o povo está preocupado com o jogo do Brasil e esquece da política, esquece de uma série de coisas. E o futebol, no Brasil, ele sempre foi usado como propaganda de dizer que o governo era bom. Tá? Quem trabalhou isso de uma maneira muito clara foram os militares. Né? Quando o Brasil é campeão, é tricampeão em 70, a conquista brasileira foi muito atrelada ao governo, dizendo que o governo era bom. E os frutos podiam aparecer no futebol. Por que eu estou dando esse exemplo futebolístico para justificar o fascismo? Porque o militarismo também tinha essa mesma proposta. Eu mostro para o povo uma força e escondo do povo a miséria latente. Tá? É uma forma de você disfarçar, melhor usar o termo, né? Disfarce. Você disfarça, né? Tira a atenção. É como se você tirasse a atenção do povo pela fome que eles estavam passando e mostrasse um exemplo de força, dizendo o seguinte: olha, acredita no nosso poder militar, que nós vamos trazer prosperidade ao país. Tá? Outra coisa, ó, culto à força física. Ó, a reflexão individual era desestimulada. Os fascistas pregavam que, em vez da razão, os indivíduos deveriam usar o instinto e a força física pelo bem da pátria. O líder se encarregaria de pensar por todos e de apontar a direção a seguir.
As atividades intelectuais eram apresentadas como desperdício de energia. Goebbels, ministro da propaganda na Alemanha, nazista, chegou a fazer uma afirmação: quando ouço a palavra cultura, ponho a mão no revólver. Olha só, gente, que coisa, né? Só para vocês entenderem a época que essa turma viveu, né? Eu fico imaginando a sociedade alemã nesse período, né? Por quê? Porque esse tipo de governo são regras muito rígidas de vida e de conduta. Tá? De vida e de conduta. E por último aqui, o culto ao líder, né? O culto ao líder, que fala o seguinte: o culto ao líder. Só um minutinho, gente. A Cida está me chamando, será que é algum recado? Tem aluno do nono ano aqui presencial? Tem? Será que tem aluno aqui? Deixa eu perguntar para ela. Tem aluno do nono ano? Ah, tá. Ah, entendi. Não se dá, eu estou em aula. Eu já vou entrar, se for no conselho. É que você mandou uma mensagem, eu estou achando que é se tem aluno do nono ano aqui na escola. Acho que não, né? Tem gente? Não, né? Deixa eu perguntar aqui para vocês. Não tem, né? Tá todo mundo em casa. Ah, tá. Então é uma outra coisa, eu confundi. Desculpa, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Culto ao líder. Então ele coloca aqui, ó. Os líderes se apresentavam à nação. Os líderes se apresentavam à nação como indivíduos infalíveis, tá? Infalíveis. E ele fala aqui, ó, capazes de conduzir seus países rumo à grandeza e à glória. A máquina de propaganda construía a ideia de que eles eram homens especiais, dignos a serem cultuados como se fossem divindades. Evidentemente é uma construção, tá, gente? Mas que podemos dizer que infelizmente muitas pessoas acabaram acreditando tanto na imagem de Hitler quanto na imagem também de Mussolini em relação a essas questões. Tudo bem, gente? Tá. O Brasil acabou tendo uma releitura disso, porque o Brasil teve um movimento chamado de integralistas, tá? E esse movimento também tinha um caráter fascista. Como eu falei para vocês, a gente viu lá, isso também chegou no Brasil, mas chegou com algumas modificações. Mas isso a gente vai ver com mais calma nas aulas seguintes, tá? Eu queria fazer um treino com vocês, ó. Vou fazer um treino rapidinho aqui na sala da atividade 1, ó. Ele fala o seguinte: observe a capa da revista francesa, tá? E ele fala o que Hitler e Mussolini estão semeando. Dá uma olhadinha lá. Esse semeado é o caráter simbólico, tá? E qual o princípio do fascismo você identifica na charge? Comente sua resposta. Vamos treinar rapidinho isso aqui em sala, gente? Eu vou dar um tempinho aqui de alguns minutinhos e eu faço a correção. Pode ser? Vocês fazem aí no caderno rapidinho, 3 minutinhos? Pode ser? Vamos tentando responder esse daí. Vamos tentando responder enquanto isso. Deixa eu só dar um recadinho enquanto isso.
Já vou corrigir, tá, gente? Só estou esperando vocês fazerem um pouquinho. Ah, o Guilherme, estou carregando o celular, daqui a pouco ligo a câmera. Tudo bem, Guilherme, fique em paz, não tem problema não. Já vou corrigir já. Mais um pouquinho, a gente... Facinho de fazer, tá? Porque ele é bem intuitivo, tá? Quando você olha a imagem, né? Deixa eu ampliar aqui. Quando você olha a imagem, é uma charge, né? E aí, claro que tem na entrelinhas, né? Ele diz coisas. E aí, vocês podem escrever aqui o que eles estão fazendo, tá? Claro que, por que esses dois personagens? Porque eles são símbolos dos totalitarismos vividos nos seus respectivos países, né? No período que antecede a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, é o período entre guerras, tá? Que essas ideologias ganharam espaço na Itália e na Alemanha. Enquanto vocês estão fazendo, eu só vou preencher. Eu vou preencher o diário. E de repente eu até adianto a chamada já, para ir ganhando tempo aqui. Vamos lá. Hoje é 11/5. Deixa eu pegar o tema da aula aqui. Eu já volto lá, tá? Só volto. Deixa eu aproveitar, vou adiantando a chamada aqui. Gente, presta atenção na chamada, pode responder por áudio ou no chat. André. Aqui. André. Diogo. Aqui. E Estela. Estela, estou vendo aqui a fotinha. Mas ela Tô aqui, professor. Espera. Felipe. Felipe. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, então. Pronto. Felipe respondeu. Giovana. Presente. Guilherme, pode ser, né? Presente. Muito
Guilherme de Oliveira. Presente. Gustavo. Gustavo. Não. Júlia Vitória. Também não. Júlia Vitória. Maria Eduarda. Presente. Maria Eduarda presente. Mariana. Presente. Pedro Toledo. Presente. Sofia Artemis. Muito bem. Que eu já tinha chamado aqui. Então, bora lá. Vamos responder junto, então? Então, ele fala o seguinte, ó. Eu vou colocar uma resposta no chat, gente, mas, ó, pode ficar com a sua, dando parecido, tá bom? Então, eu vou colocar uma direção, tá? Mas o que você respondeu, se tiver parecido, considera, tá? Ele fala o seguinte, observe a capa da revista francesa O Riso, né? Le Rire, em francês, deve ser Le Rire, de abril de 1970, porque para falar francês tem que fazer biquinho, né? Quem sabe, alguém de vocês sabe falar francês aí, fluentemente? Então tem que fazer biquinho para o francês, hein? Depois a gente treina aí. Então ele fala, em que Hitler e Mussolini foram representados como os semeadores. O que Hitler e Mussolini estão semeando? Bem, aqui no caso, eu vou colocar, tá? Estão semeando a ideia do militarismo como força de suas ideologias, tá? Então, na verdade, os tanques, as bombas que eles estão jogando, ele tem um caráter simbólico, né? Porque eles, como lideranças, eles deveriam estar semeando a paz, mas muito pelo contrário, né? O semear é o quê? Eles estão semeando isso porque eles já tinham a ideia de colher possíveis guerras que pudessem dar vantagens, né, para esses dois países, tudo bem? Então, por isso que eu coloquei, né? Estão semeando a ideia do militarismo como força de suas ideologias. E como que? Como salvação, tá? Como salvação dos problemas do seu povo. Ou seja, entendendo que o viés militar, a demonstração de força, era uma forma do povo acreditar que essa força poderia dar proventos e prosperidade para esses países. Tudo bem? Se você colocou outra resposta parecida aí, pode colocar o certo, tudo bem? Pode colocar a autocorreção aí. Bem, B. A B, ela fala o seguinte, ó. Deixa eu só ler aqui, ó. Qual princípio do fascismo você identifica com a charge? O fascismo, ele tem vários princípios, né? Então, eu vou colocar alguns que você pode colocar, se você quiser pegar o meu, você pode colocar em tópicos, tá? Eu não vou fazer uma resposta com concordância, não, vou fazer um texto, vou colocar em tópicos. O primeiro deles, a ideia de um Estado forte. A ideia militarismo como salvação. Só um minutinho. Outra coisa, o coletivo, tudo em tópico, tá, gente? Coletivo a serviço do governo também é um dos princípios do fascismo, tá? E se você, caso tá com dúvida, você pode voltar aqui, ó, ao que eu estou fazendo, ó. Eu estou voltando lá na doutrina fascista, ó. Então, o que a gente pode tirar aqui, ó? Governo forte, ó, vou pegar essa frase aqui, ó. Ela é muito simbólica, ó. Governo forte como saída para superação dos problemas econômicos.
Então, é uma doutrina que, naquela época, né, acabou, para o povo acabou acreditando, entendendo que esse governo poderia trazer uma saída para os problemas que as pessoas estavam vivenciando ali. Tudo bem? Então, vocês fiquem à vontade, podem copiar essa, se quiser, e pode colocar aí a autocorreção, tá? Porque é uma atividade feita em sala, tá bom? Uma atividade feita em sala. Alguém colocou diferente e quer comentar? Ou todas foi mais ou menos parecido aí? Deixa eu ver o que Muito bem. A atividade 2, mesmo que a gente não tenha chegado na sua explicação, se você quiser tentar fazer, tá? Se você quiser ir adiantando, pode. Tudo bem? Eu deixo ela como lição de casa, mas se de repente a pergunta está sendo feita e a gente não chegou ainda na explicação, isso pode acontecer. Aí fica ao seu critério, tá? De tentar fazer ou não. Se você tentar, você vai estar adiantando aí a lição. Quando chegar, essa lição aí vai estar feita, né? Já vai estar pronta aí nesse sentido. Gente, quero saber de vocês, então. Alguma dúvida até aqui? A gente conseguiu bem trabalhar? Eu criei uma estratégia de explicar para vocês, tentando levar a nossa discussão para o campo ideológico. Como que esses regimes ganharam a aceitação do povo, tá? Foi através de promessas. Se a gente parar para analisar, o fascismo e o nazismo venderam promessas, tá? E acabou sendo aceita, entre aspas, para as pessoas, porque as pessoas, como eu falei para vocês lá no início da aula, e vou usar como pano de fundo aqui para vocês, as pessoas se sentiram, elas estavam fragilizadas pelo período, e é claro que eles acabaram dando um voto de confiança, mesmo tendo consciência que era um governo de extrema direita, né, que era um governo repressor. Mas o povo deu uma volta, até porque também, naquela época, o povo não tinha muito o que escolher mesmo, né? Não tinha força para tentar se organizar e articular se aquilo era bom, né? O povo estava praticamente derrotado naquele período. Foi um período, como a própria palavra fala, né? Foi um período entre guerras e foi um período que o povo alemão e o povo italiano, né, estavam muito debilitados emocionalmente, né, e financeiramente também. Eles estavam bem debilitados. Tudo bem, gente? Vou parar a gravação aqui. Vamos ficar combinados assim, tá?